Eu sou a Lilica, eu sou professora de culinária canábica, eu sou uma mulher morena, estou sentada em frente a uma parede onde tem um quadro com várias fotos de flores da cannabis. Eu estou vestindo uma camiseta listrada, preta e branca, com os cabelos soltos e um fone de ouvido branco nos ouvidos. Eu sou Ricardo Petralha, um ex-ator, ator aposentado, atualmente um ativista canábico, e esta minha vasta cabeleira demonstra... Tô brincando, gente, sou carecão. Um grande beijo para vocês. Eu sou Andréa Barros, sou nutricionista canábica, né? E eu estou com o cabelo escovado, meu cabelo é cacheado, mas está escovado, né? E eu tenho luzes no cabelo, meu cabelo é castanho escuro, mas eu tenho luzes loiras, mas vão sair daqui a algum tempo. Estou com uma blusa cor de vinho, e sou de cor branca, estou com óculos lilás. Muito bom, excelente. Ó, estamos todos num processo de aprender também a nos comunicar dessa forma, mas principalmente nossa grande luta aqui é compartilhar várias informações sobre a cannabis, como a cannabis pode ser utilizada na forma de alimento e acabar medicando o nosso corpo de uma forma com um efeito mais prolongado, já que é diferente dos danos também causados pela inalação da fumaça, mas muito mais do que ser uma forma de consumo com redução de danos, é uma forma de consumo em que a cannabis, os canabinoides acabam ficando no nosso corpo por mais tempo, então tem um efeito prolongado. A Andréia é formada em nutrição. A Andréia foi quem me ensinou da importância de a gente ter uma boa base nutricional antes de a gente começar um tratamento com os canabinoides. Me fala um pouquinho sobre isso, Déia, sobre a nutrição e os canabinoides. Isso, assim, já faz um tempo, né, já faz... na verdade, eu sou formada, eu trabalho no Hospital de Câncer de Pernambuco, e sou formada em nutrição clínica, especialista em oncologia. Também sou doutora em terapia intensiva, né? Mas aí, assim, eu fui assistir uma palestra no CREMEP, e aí lá eu vi um médico falando sobre... ele era um médico de Portugal, que ele tratava pacientes de câncer com alimentos ricos em cannabis. E aí eu achei que legal, eu digo, poxa, que legal substituir a morfina por um alimento com cannabis. O que é cannabis? Aí eu fui pesquisar o que era cannabis. Para minha surpresa, era maconha, né? E eu fiquei assim, e aí eu digo, que legal esse negócio assim. E é uma coisa assim interessante, porque eu era assim, eu confesso, eu era extremamente preconceituosa. Hoje não sou mais, assim. E eu sou, assim, foi muito legal isso, porque... quem é ativista, né? Ativista no sentido de olhar para aquela questão que já tinha benefícios e, consequentemente, não sabia que tinha esse lado da parte medicinal, né? Assim, eu, com um olhar medicinal, para dar qualidade de vida para os meus pacientes, eu fui atrás em busca de estudar mais coisas. E aí eu verifiquei que tem mais de 20 mil estudos sobre isso, que fala sobre a alimentação e a cannabis. E aí eu comecei a fazer, como eu tenho algumas pesquisas relacionadas a câncer e a outros tipos de alimentação e câncer, eu fui linkando essas questões de como usar esse tipo de conduta voltado para a alimentação canábica. E aí eu vi que tem mais de 40 países que utilizam a alimentação canábica, voltado realmente à terapia para tratar, né, algumas crianças que têm autismo, epilepsia, alguns idosos que têm Alzheimer, Parkinson. Então, assim, eu comecei a estudar esse lado, mais por curiosidade mesmo, e, assim, comecei a adicionar no meu Instagram pessoas que tivessem voltados à questão da cannabis. Aí eu saí adicionando, consequentemente conheci Felipe, né, e a Ágape, e aí eu comecei... E aí eu vi as preocupações deles nos stories, porque seu Ivo estava muito magro. E aí, como eu conheço de conduta nutricional de idoso,
eu me ofereci para ajudar Felipe. Aí, assim que tudo começou, né? Eu comecei a ajudar Felipe. Um segundo para a gente contextualizar o Felipe Suzinho, filho do seu Sim, Ivo, que é do projeto Curando o Ivo. curando Seu Ivo. Ivo sofre de Alzheimer e faz Sim, tratamento e teve uma evolução incrível desde que ele começou, né? isso. Aí eu usei as minhas condutas nutricionais com o seu Ivo. E aí eu fui pesquisar se tinha algum link em relação. Aí o médico de seu Ivo, que é seu João Noronha, perguntou o que eu tinha feito com o Felipe e com o seu Ivo, que ele tinha melhorado tanto, tinha evoluído na questão da cannabis medicinal. Então eu uni o útil ao agradável, usei os meus conhecimentos em relação à conduta nutricional, e aí usei simbióticos e outras condutas nutricionais. E aí o paciente ele tem melhorado bastante, não só seu Ivo, como todos os pacientes que eu atendo agora por telemedicina, eles usam a cannabis medicinal, né? Então, assim, eles têm melhorado bastante comparando aos pacientes que só usam a cannabis sem um acompanhamento nutricional e outros acompanhamentos também, porque às vezes não é só a nutrição também, a nutrição é uma base de tudo, mas existem outros profissionais de saúde que também entram nesse contexto, como fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicologia, meditação, Aromaterapia. aromaterapia. Então, assim, essas práticas integrativas, elas são bem construtivas para a evolução do paciente. Então, assim, aí comecei a estudar, então entrei em grupo de estudo e verifiquei que existe benefícios da planta, que a maconha ela é uma planta considerada uma planta que ela é não convencional, né, comestível. Então, desde a semente até a folha, o caule, toda ela é comestível. Ela tem essa parte nutricional. E aí você pode fazer, você pode utilizar tanto para benefício nutricional, como também para usar em forma de terapia medicinal. Então, assim, é super interessante a gente desmistificar esse preconceito e voltar às nossas origens, porque pelos estudos ela é milenar, então há anos-luz se usa a maconha como uso medicinal, como alimento, né, como remédio. Então, assim, eu estou muito feliz de conhecer pessoas, né, como Lilica, como vocês, para poder desmistificar esse sentido da maconha e trazer ela para a parte culinária, que vai ajudar muita gente de forma terapêutica ou de forma mesmo para proporcionar qualidade de vida. Eu acredito que a maconha ela é preventiva, né? Não só para quem tem uma doença já instalada, mas ela é de forma preventiva. Então, Aquele assim, uso vamos profilático, né? uso Antes que a profilático. doença se instale, Isso. tu já tem uma qualidade, uma regulação do teu sistema endocannabinoide antes que as coisas comecem a ficar mais graves. Então. E aí, assim, a importância de você utilizar a maconha nos alimentos de forma in natura é super interessante. Tem a questão da forma descarboxilada, tem a questão da maneira dela ser crua, para você utilizar em saladas, em sucos, né? Você reaproveitar a planta como um todo, para poder aproveitar todos os fitocannabinoides. Então, eu acho super interessante se estudar mais sobre e utilizar na culinária de forma também segura, né? Forma segura. A gente tem que saber exatamente como adicionar para poder também extrair da forma adequada os canabinoides e saber que de fato a gente está ingerindo os canabinoides corretos e também cuidar muito na dosagem, porque cada organismo reage de uma forma. Ricardo, tu é um tipo de organismo bastante tolerante, né? Tu é paciente da... Eu sou bem tolerante, sim. Acontece que eu tenho 70 anos e uso a maconha desde os 18. Eu era um maconheiro. Agora eu sou um paciente canábico. E tu imagina se lá atrás tu já tivesse... Pois é. Agora, já tivesse esse algumas coisas que ela falou, que a doutora falou, que eu acho muito importantes. Primeiro, a importância da alimentação na saúde das pessoas. A alimentação
que hoje em dia é uma questão, para mim, crítica, porque a gente vai ao supermercado e não compra um alimento nutracêutico. A gente compra um alimento inchado, bonito, mas que só tem ali 3 minerais. E para que esse alimento seja realmente nutrição e cura, ele tem que ter uma grande quantidade de minerais. Porque o grande problema da saúde moderna é essa desmineralização dos alimentos, é essa falta de organicidade nos alimentos, esse monte de venenos e agrotóxicos que a Anvisa libera, por seus motivos econômicos, talvez, agrotóxicos esses que já são vetados no mundo inteiro. Então, nós aqui, além de comermos o alimento vazio que o agronegócio nos fornece, a gente também come o alimento envenenado que a Anvisa libera os agrotóxicos. Agora, venenos e alimento vazio à parte, a alimentação orgânica é muito cara, porque a produção alegadamente é menor. Porém, isso não é verdade. Cultura orgânica menor e de baixa qualidade é como cultura de maconha de quem não sabe cultivar. A pessoa, para plantar, tem que saber o que está fazendo. Se a pessoa vai plantar um beck e aí enche de veneno agrotóxico e coisa química, não vai ter um remédio. Vai ter lá alguma coisa que não é um remédio. Que a única maconha que é medicinal, na minha modesta opinião, é a maconha produzida com boas práticas orgânicas. Coisa que o agronegócio nunca vai conseguir fazer. Porque a cabeça deles, já diz a palavra, é negócio. Eles são agronegócio, eles não têm nada a ver com agricultura. É por isso que é muito importante também. Cultura e negócio. É por isso que é muito importante a gente estimular o autocultivo, né? Cada um poder ter o seu cultivo, cuidar, saber a origem daquela planta que está utilizando. É muito importante a gente saber os ingredientes que a gente coloca no nosso prato e a origem deles, né? A gente não pega e coloca aquele tomate passado. Algumas vezes eu recebo mensagem, olha só, as pessoas me dizem assim, não, mofou meu beck, não vou poder fumar, posso fazer uma manteiga? Eu digo, pô, se nem fumar, tu vai comer isso? Não, né? Taca fora. Pois é. E é muito importante que você diga, doutora, que os efeitos da maconha combinados com alguns alimentos, eles se potencializam. Isso é muito importante. Isso. Essa informação, Lilica, que você dá no seu canal, é muito importante, porque as pessoas começam a saber de coisas que elas não sabiam. Como, por exemplo, a combinação do inhame e da maconha, né, doutora? Fala aí. Explica isso, Deinha. E também, a combinação também dos micenos, né? Os alimentos ricos em miceno, eles potencializam e ajudam na questão do sono. Vamos supor, paciente que tem Alzheimer mesmo e toma o óleo com o suco de manga, ou então com manjericão. E aí vai prolongar a ação do óleo, né? Assim, do efeito do THC e CBD. Como tem outros também, tem os flavonoides, tem os carotenoides, então, assim, cada substância dentro da fruta ou do legume, ele vai potencializar. Mas, assim, fora a questão da potencialização, tem a questão do consumo, de extrema importância. Eu sempre estimulo meus pacientes a fazer hortinha. Olha, horta é terapêutica. Você pode... É muito interessante você plantar, você ver crescer, você cuidar e você colher e comer aquilo que você plantou.
Mas né? espera aí, doutora, Então, assim, agora você está falando de uma coisa muito viciante. Porque Ah, não é viciante, agora plantar é. ter uma horta é um vício então, mesmo. Então, assim, a horta, ela é terapêutica. Os estudos falam sobre isso. Eu, assim, olhando para o lado de estudo, né? Eu trabalhei em um município como RT de um município e eu estimulava as escolas a plantarem. E alguns estudos falam que quando as crianças elas plantam, elas desenvolvem o seu QI mais além. Então, assim, elas são mais pacientes, elas são mais atenciosas. Então, assim, o plantar, ele traz paciência e é uma terapia. Então, assim, é uma maneira de você meio que burlar essa questão do orgânico, que é caro, realmente. O orgânico é caro, mas você pode fazer comunidades, juntar as famílias, um planta uma coisa, outra planta outra, fazer trocas, né? Então, é importante você fazer o estímulo das hortinhas. Bora lá, Deinha. Tu estava falando, então, estimular as hortas para a gente realmente, aquilo que eu disse, o autocultivo de tudo, de todos os alimentos, né? A gente poder saber o que a gente está colocando no nosso organismo, né? O que a gente coloca no nosso Isso. prato, como a gente está se E uma alimentando. coisa, interessante também é que eu estava lendo alguns artigos sobre brotos e germinados. E existe já brotos e germinados com sementes de cânhamo, né? De maconha. Então, assim, existem nutrientes dentro desses brotos e germinados que jamais a planta adulta irá ter. Então, assim, são benefícios assim gigantescos que a gente precisa estimular os pacientes a fazer isso. Quem tem HC, quem pode fazer esse plantio, vamos estimular a questão da horta, né? E outra coisa também importante é retirar os alimentos que são alergênicos e que são inflamatórios. Existem realmente alimentos inflamatórios. Existe essa questão de alimentos que estão na prateleira que eles não são alimentos, né? São produtos alimentícios. Então, assim, consumir mais alimentos orgânicos, plante o que você puder plantar. Você Faça pode seu fazer iogurte em casa. Faça seu iogurte em casa. Assim, então, assim, procure um profissional de saúde que saiba, um nutricionista para poder lhe instruir melhor como você pode fazer essa questão. E procurar também outros meios, outros profissionais de saúde para poder estimular a sua qualidade de vida. Qual é o seu objetivo principal? O que você quer melhorar? Então, o que você precisa? Então, é importante você procurar sempre um profissional de saúde. Não procurar receitinhas de bolo. Não existe receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa, cada um reage de uma Ai, maneira né? Então, assim, a gente tem que realmente entender que cada indivíduo, ele recebe, ele se comporta de uma maneira diferente e ele carrega uma alimentação desde a infância. Então, assim, para a gente fazer reeducação alimentar, tem que ser realmente um processo a longo prazo e tem que ser com calma e respeitar a cultura, respeitar também a classe social do paciente, né? Com orientação, né? Isso, orientação. E maconha é prevenção, né? total. Eu queria. Aqui a Total. Fran tá pedindo, eu coloquei a pergunta, não tô conseguindo tirar ela aqui do. Talvez esteja alguma coisa na tela do meu telefone. Mas Ela ela falou que está é querendo saber um a pouco ali experiência, né? da experiência do Ricardo como paciente. Quero saber também. Bom, Conta lá. é o seguinte, eu comecei a usar a maconha como medicação depois que eu operei o meu quadril e coloquei uma prótese de quadril. Eu já tinha uma coluna vertebral bem escrachada, porque já tinha várias hérnias de disco e tal. Agora, depois que eu coloquei a prótese de quadril, as dores ficaram realmente muito fortes. Aí eu comecei a tomar analgésicos e anti-inflamatórios. Só que acontece que eu tenho uma deficiência hepática grave, eu tenho hepatite C. E cada vez que eu tomava, eu tinha crise, tomava anti-inflamatório e analgésico, destruía o meu TGO, TGP, ficava tudo... Aí eu fui no médico e falei, olha, cara, não posso tomar isso aqui,
porque realmente isso está me fazendo mal. E aí ele falou, olha, não sei como te ajudar, meu ortopedista falou. Aí eu fui no meu clínico geral, doutor Natan, e ele me falou, olha, talvez você com um óleo possa superar essa questão das dores. Você tem que tomar um óleo de THC com CBD. E aí eu comecei a fazer esse óleo. Aprendi com o Pedro a fazer o óleo. E aí comecei a me dar bem, não precisei mais tomar analgésico nem anti-inflamatório, as minhas dores pararam. Toda vez que elas começam, ou eu vaporizo ou eu fumo. E aí minhas transaminases estão legais, TGO, TGP, tudo bem. E foi assim a minha experiência com cannabis medicinal. Antes disso, eu usava como cannabis adulta, de forma responsável. Mas vou falar, eu sou que nem a Deia falou, meu uso sempre foi profilático. Por muito tempo eu usei maconha, me sentia muito bem, mas tudo que eu ouvia dentro de casa era o contrário, né? A gente está vivendo esse momento, né, Deia? A gente está vivendo esse momento de construção de toda essa informação sobre a cannabis numa forma de tratamento medicinal. A gente está arranhando todo esse conhecimento que é muito novo. É milenar, mas é muito novo. A medicina atual não sabe nada ainda sobre isso, sabe muito pouco. Então, o que a gente tem é que realmente liberar. A proibição faz esse grande dano da ignorância da gente, porque a gente, sem a legalização, não consegue pesquisar, não consegue descobrir as coisas. E aí o que acontece? A gente não tem rastreabilidade nos produtos que a gente consome. Coisa muito importante. Você, quando compra um óleo, você tem que saber o que tem ali dentro. O que tem dentro desse óleo? Quanto de THC, muito legal de isso CBD. Que tu falou. Isso que tu estava falando antes, né? Quando tu trocou para o óleo full, que é uma coisa que a doutora Andréa também fala e reforça bastante, não é um componente isolado. A doutora Andréa estava falando aqui do mirceno, os terpenos que são encontrados tanto na manga, que a gente sabe, aquela lenda que a manga ajuda na onda da cannabis, quanto em temperos como manjericão e até mesmo em algumas especiarias, né? O cardamomo é rico em mirceno também. Isso foi uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo, mas para vocês verem, a gente acaba ingerindo uma alimentação variada, rica em condimentos, em temperos, e a gente acaba potencializando os efeitos. E o Ricardo estava falando, a medicação não é um componente isolado, não é um CBD sozinho lá na prateleira de uma Big Pharma. Não, a medicação é a planta completa. Tanto ela, como a Déia falou aqui, com os seus óleos essenciais, os seus terpenos, mas também com os seus... como é que é? O fitocannabinoides. Me faltou palavras. Tem os óleos essenciais, os terpenos e os... mircenos. Os fitomedicamentos, sei lá. Ela falou uma coisa Já assim. veio. Fitoterápicos. Olha, mas flavonoides! Os flavonoides! Era essa a palavra, tá aqui na ponta da língua. Mas é importante vocês frisarem também que não é só a maconha, o alimento, é também a vida da pessoa, como você falou, o contexto mental, social, né? Em que a pessoa está inserida, a capacidade e a possibilidade da pessoa se expressar, de se relaxar, de dançar, de cantar. Enfim, todas essas coisas, o sono da pessoa, a atividade física, os bons pensamentos, entendeu, Lilica? Porque não adianta nada você ser um maconheiro saudável e ter maus pensamentos e votar no Bolsonaro. Total. Eu falo isso muito com os meus alunos. É muita responsabilidade a gente colocar tudo na cura na maconha.
não dá para a gente fazer isso com a planta. A gente adora ela e a gente sabe que é uma saúde integral, né? A gente tem que ter bons pensamentos, uma alimentação boa, fazer exercícios, né? E, obviamente, complementar, então, para regular o nosso sistema endocannabinoide, fazer a complementação com os canabinoides. Seja na forma de consumo que tu preferir. Mas, em muitos casos, a pessoa não pode fumar, ou a pessoa não gosta de fumar. E, principalmente, né, eu que tenho feito esse ativismo, isso aqui que o Dick está fazendo agora, agride muito quem não fuma e quem não acredita no poder curativo da maconha. Fumar, acender um beck é um ato agressivo. As pessoas aceitam muito mais quando eu pego, por exemplo, essa minha tintura canábica que eu tenho aqui e faço a ingestão sublingual dela. Ou se eu coloco um azeite canábico numa refeição e sirvo. Isso aqui, as pessoas são muito mais... tem várias maneiras, né, bicho? Ainda bem que você não demonstrou o supositório. Não pode nesse horário. O supositório eu só demonstro depois da meia-noite, Dick. Mas é exatamente isso, desmistificar, né, Andréia? A gente abrir o diálogo e mostrar os casos e a evolução que as pessoas têm quando fazem esse tratamento. É verdade. Assim, e uma coisa interessante é que você tem que procurar um médico, né? Um médico prescritor, assim. E não é simplesmente só você, porque fulana usa que vai dar certo comigo. Assim, você tem que saber, existe um limiar, cada corpo é um corpo. Muito bom. E aí, às vezes, tem a questão eu uso maconha, mas não dá certo comigo. Então, assim, às vezes o seu corpo não está preparado para isso. Às vezes você tem um problema de desbiose. Ou você está usando a maconha errada. Errada, é isso mesmo. Mas muitas vezes, meus pacientes, às vezes ele tem desbiose, às vezes eu faço um tratamento com a microbiota, às vezes ele tem uma deficiência vitamínica e mineral, então a gente conserta essa parte e aí ele melhora. Então, às vezes acontece do paciente, ele não está preparado para receber o óleo ou a maconha. Então, assim, quando ele organiza a alimentação, ele organiza a microbiota, porque há uma ligação entre a microbiota e o cérebro. Se não tiver tudo ok, se a serotonina estiver baixa, se não há consumo de triptofano no alimento, então, consequentemente, o paciente ele não vai ter evolução. Então, ele não vai conseguir saber que dosagem, não vai saber seu limiar. Então, Cá, assim, você está no Recife? Eu moro em Recife. Você conhece o Dr. Pedro Costa Mello? Conheço o Dr. Pedro. Então. Agora, assim, atualmente eu trabalho com o Dr. Lucas, né, que também é prescritor, e em online com o Dr. João Normanha, que é o médico do Felipe do Curando Ivo. Assim, mas... daí do Recife também ele? Dr. João Normanha de Goiânia. De Goiânia. E Dr. Lucas é daqui de Recife. Que legal. Olha só, é bom a gente saber que já tem vários médicos, com o Dr. João Normanha. Vários médicos prescritores que já estão reunindo conhecimentos, entendeu? É importante a gente prestigiar esses médicos que já estão, entendeu? Nessa batalha, que já estão prescrevendo e que já estão armazenando conhecimentos e que já estão dando aula para outros médicos e ensinando a prescrever. Isso. E vamos fazer isso, né? Vamos dar aula em pós-graduação, em curso de extensão. Vai sair o nosso curso agora, né, Lilica? Agora, acho que em maio deve sair o nosso curso sobre a importância sobre a nutrição e a parte da culinária canábica. Então, tudo isso vai estar... para prescritores. Para os prescritores, para que eles possam orientar os pacientes que eles estão atendendo também a melhor maneira de poder fazer o tratamento com os canabinoides e se beneficiar, né? Fazer esse acompanhamento nutricional, mas também extrair as infusões e adicionar de forma adequada
na dosagem prescrita. Prescrita, Isso. é isso mesmo. Assim, os profissionais de saúde, eles precisam ser treinados. Existem alguns prescritores e a parte nutricional, ela precisa ser adentrada nesse processo para que eles entendam que o paciente, ele precisa dessa base nutricional para ele ter sucesso no seu tratamento. Então, Perfeito. é importante estimular outros profissionais de saúde a ter esse conhecimento sobre a cannabis. E praticar uma medicina integrativa. Integrativa, né? Isso mesmo. Total. E o que eu falei, que eu estava falando sobre o que eu digo para os meus alunos, a gente está vivendo isso. Então, sempre que a pessoa estiver fazendo um tratamento, documenta. Eu adoro, eu tenho uma cachorra idosa que ela tem artrite. Eu estou fazendo o tratamento dela com óleo, a veterinária prescreveu a dosagem, eu estou dando a dosagem para ela. E ela está evoluindo. E eu estou munindo a veterinária com os vídeos de antes, quando ela tinha dor e que ela não conseguia levantar. E agora que ela está dando até umas corridinhas quando a gente sai para passear. Então, deve ser muito bom ser cachorro na sua casa. Aqui tudo é bem tratado. Então, e outra isso coisa faz importante parte também da pesquisa científica, né? O registro e documentação dos casos. E outra coisa também que eu quero assim, salientar é que, além de tratar de pacientes que usam a cannabis medicinal, tratar a parte nutricional, eu também sou paciente, né? Eu também faço tratamento para enxaqueca com óleo. Pronto, a minha acabou, nunca mais eu tive, nunca mais. Nunca mais eu tive enxaqueca. Enxaqueca é então, o óleo assim, full, né? É para dor, para relaxamento. Tinha uma pergunta uso aqui também. Mas assim, eu faço tratamento já faz um ano com o Dr. João Normanha. E, assim, eu sofria muito de enxaqueca, inclusive me impedia de trabalhar. Eu melhorei bastante, inclusive de cólicas menstruais e de enxaqueca, eu nunca mais tive, nunca mais. Mas você melhorei tem bastante. aquela enxaqueca que começa a tremer o olho, assim? Não, minha enxaqueca que eu não conseguia pisar no chão. Eu pisava no chão, doía tudo, a minha cabeça, tudo. Enxaqueca migra. E tu conseguiu controlar total, Déia? Isso. Consegui controlar total. Aí agora eu tô fazendo, tô desmamando, né? Descendo as gotas do óleo. E aí eu passo, tipo, quando eu faço passo 7 dias sem usar o óleo, aí eu uso alimentos ricos em triptofano, ou então eu mando manipular triptofano para poder estimular a anandamida. E aí eu faço esse processo de transição para começar de novo, 3 gotas, 4 gotas, eu vou subindo, mais ou menos nesse sistema. Assim, existe esse tratamento, né, que a gente faz para CBD ou THC? Os dois, THC e CBD. Um para um. Proporção? Mesma proporção. 1 para 1. Tem aqui até uma pergunta, isso aqui a Fran fala com muita propriedade. Fibromialgia e CBD. O que ele deve saber? Eu nem vou colocar a pergunta aqui na tela, porque depois eu não consigo tirar. Mas ele tá aqui. Eu tenho pacientes muitos pacientes com fibromialgia, né? Então, assim, alguns pacientes que têm fibromialgia não têm a formação de colágeno, porque a gente fabrica colágeno diariamente. Então, assim, quem tem fibromialgia não fabrica colágeno como uma pessoa que não tem fibromialgia. Então, assim, a gente tem que estimular alimentos ricos em colágeno. E também tem que, dependendo do tipo de grau de fibromialgia, a gente tem que estimular o consumo de colágeno também manipulado. E aí, fora que tipo de alimento tem bastante colágeno? Para a gente dar um exemplo. O mais baratinho, pé de galinha, né? A gente tem a questão Lilica. Ontem ainda postei, tu viu? E tem uma pasta que eu ensino a fazer com pé de galinha. Cozinha 1 quilo de pé de galinha, você faz com tudo, né? Que delícia! Tudo. E aí você pode colocar lá, utilizar essa pasta na tapioca, na crepioca, utilizar no arroz, né? Em outras preparações, e colocar lá também o óleo de cannabis. Olha! O universo da alimentação e da nutrição é infinito, né? Mas você não sabe, assim, existem alguns pacientes meus que consomem o pé de galinha em forma de pasta e não sabem o que é, né? Sim, depois ele fica molhadinho, não tem muito sabor, gente, né? Para de falar de pé de galinha. Olha, veja só, e aí eu fico imaginando o seguinte, e aí tem pessoas que comem margarina, a margarina só...
margarina só falta uma moléculazinha para ela virar plástico, né? Então, assim, é melhor você substituir a margarina pela pasta de pé de galinha, que é mais saudável. Perfeito. Eu não como nem pé de galinha, nem margarina. E Tá eu vou bom, pedir Diego. desculpa para vocês. Eu já tinha dito para você, né, Lilica, que eu tenho que me retirar, porque eu tenho uma live começando agora às 8 horas, pessoal. Lilica, paixão eterna. É recíproco, Aline. Ricardo. Aline, um estamos cheiro para juntos. você. Obrigado. Obrigada demais, para meu você querido. também. Beijo. Tchau, te fui. cuida. Obrigado. Tchau. E aí eu quero que tu me diga, então, quais são os alimentos que a gente deve retirar para a gente poder melhorar a enxaqueca. Então, alimentos com cafeína, né? Assim, chá preto, café. O café você tem que tomar descafeinado, chocolate. Então, praticamente, esses alimentos, eles estimulam a questão da enxaqueca. Aí você tem que retirar. Aqui tem uma pergunta muito boa da Fran. Como é que a gente faz para melhorar o consumo de colágeno em pacientes veganos? Então, o que acontece? O colágeno, a formação do colágeno, existem várias proteínas para poder você formar o colágeno em si. Você consegue fazer isso consumindo várias frutas e verduras, mas alguns estudos falam que o mais potente é a origem realmente animal. Origem vegetal, você tem que fazer uma formulação de vários tipos de nutrientes para poder você formar a cadeia que forma o colágeno, né? Mas sempre, tudo que você for fazer para formar colágeno tem que consumir vitamina C. Então, colágeno e vitamina C para poder formular essa fabricação natural do corpo, né? Do colágeno. Porque o nosso corpo, ele fabrica colágeno todo dia. Mas só que essa deficiência que o fibromialgico tem, ele pode ser corrigido com alimentação e suplementação. Com a suplementação, né? perfeito. A suplementação é feita através de fórmula, ou então em alimentos que são específicos mesmo para formar colágeno, né? Um dos consumos também pode ser a babosa, né? A babosa, ela tem aquele processo, a gelatina. Gelatina. A babosa... A chia. A babosa, aquele miolinho dela ali é colágeno? Tem também algumas substâncias que formam colágeno. E a chia também, ela forma aquela babinha quando você bota a chia. A própria semente de linho, então, também, né? Sim. Semente você de pode linho, consumir. ela fica... Tanto que eu deixo, às vezes, de molho a semente, quando eu vou fazer um pão, alguma coisa. Às vezes eu deixo a semente de molho e ela fica bem gosmentinha mesmo, assim. Fica solta. Agora é importante sempre consumir junto com vitamina C. Porque a vitamina C é que vai ajudar nesse processo da formação do colágeno. Ai, querida, estou recebendo uma da Tils Comunicação aqui, eu já amava a Lilica com tradução de Libras ainda. Isso é muito importante, né? Ora por nobis, ela é uma planta convencional, não convencional comestível. Você pode, ela tem vários nutrientes e ela também aquela proporção que ajuda no colágeno. Agora, uma coisa interessante também, Lilica, é essa questão da acessibilidade. Eu aprendi com a Fran isso, né? Assim, muito importante porque as pessoas que têm deficiência, ela também adoecem e também são profissionais de saúde. Óbvio. Eu tenho pacientes eu tenho paciente surda, que eu preciso de um tradutor para atendê-la. Então, assim, é de extrema importância essa acessibilidade, né? Nas lives. Muito importante. A gente compartilhar a informação, realmente, a gente não se dá conta até a gente conviver com alguém que realmente precise ou se a gente sente essa dor, né? Isso é muito legal poder compartilhar. Eu fico feliz de falar para vocês realmente que eu era bastante ignorante no sentido de não saber como era feito isso tudo antes. E agora eu estou aprendendo, e o pouco que eu estou aprendendo eu já estou compartilhando, e eu quero que todo mundo replique isso. É preciso incluir as pessoas, né? Então, pessoal,
tenho certeza que esse curso a gente vai conseguir orientar bastante, esclarecer e aprofundar muito mais esses temas que a doutora Andréia começou a abordar aqui na live. Mas vai ser importante para os médicos prescritores, para que eles possam orientar os pacientes a melhor maneira de fazer todo esse acompanhamento nutricional para ter uma boa absorção do óleo que utilizar, assim como a doutora Andréia estava falando, a relação entre o intestino e o cérebro, né? E, na verdade, como a gente absorve os canabinoides, isso é muito importante na terapia. De nada adianta a pessoa saber extrair um azeite da melhor qualidade, mas ele está com uma disfunção intestinal, né, Deia? E aí não consegue absorver os canabinoides da melhor maneira. Acho que para tudo, né? Como a gente falou desde o início, a questão da alimentação é a base para tudo, né? Assim, independente de você fazer o uso da cannabis ou não, assim, a nutrição, a gente acorda pensando no que vai comer e dorme de barriga cheia, eu costumo dizer o seguinte. Então, assim, a gente tem que saber, a gente conhece o nosso corpo fala, então, quando a gente está mal é porque a gente, na verdade, não tem comido o que é para comer e tem disfunções que vão se formando ao longo do tempo com isso. Então, assim, a alimentação, ela começa o nosso dia, ela fecha o nosso dia. Então, a alimentação e hidratação, né? A água é importante. A gente é o que a gente consome, né? Tudo que a gente coloca para dentro é o que está nas nossas células, é o que a gente se alimenta. As pessoas dizem, mas que pele bonita. Mas isso faz parte dos ingredientes que eu coloco no prato, tá? Não é por acaso. E também toda essa questão da gente não se estressar, né? A gente ter uma regulação adequada, uma saúde, que tu não fique passando momentos de estresse ou picos, né? Que tu tá super bem ou que tu tá super mal. Então, é um equilíbrio. E, na verdade, é um desafio, né? Ainda mais nesses tempos de quarentena, a gente tá preso, a gente tá isolado, a gente conseguir manter a nossa saúde, só que vira um vício, que nem o Ricardo falou. Depois que a gente começa a plantar e cuidar melhor do que a gente coloca no nosso prato, é um vício e, na verdade, é uma grande terapia. E isso é muito importante também para que a gente tenha uma saúde adequada. É a questão da cabeça, né, que a gente já tinha falado. Mas, Deia, me fala aqui exatamente só o público-alvo. Tem gente perguntando aqui, pode fazer estudantes de medicina? É o quê? É médico prescritor? Profissionais da área de saúde? Conta aí. Olha, é voltado a todos os profissionais de saúde também, né? É transdisciplinar, são todos profissionais também. Comporta também advogados, né? Psicólogos, fisioterapeutas. Eu acredito que pessoal de gastronomia, quem está interessado nessa parte para poder agregar o seu trabalho diário, eu acredito que vai caber bem. Cabe na questão da psicologia, cabe no fisioterapeuta, aromaterapeuta, médicos, estudantes de medicina, todos os estudantes na área de saúde, advogados também. Eu acho que é importante você se inteirar do assunto de nutrição como base para tudo isso, porque vai ter outras coisas interligadas, outros contextos e outros profissionais de saúde, é transdisciplinar. Então, é importante, principalmente para a área de saúde, para a gente desmistificar essa questão e agregar esse assunto, que é um assunto novo, é um assunto milenar, mas é novo, né? Assim, para a gente quebrar a barreira, quebrar tabus e fazer o nosso atendimento como uma coisa especial a mais, né? Assim, a gente, quando cai de paraquedas um paciente no nosso consultório, que usa a cannabis medicinal, não ser uma coisa que seja nova para a gente já vai estar sabendo do assunto, já vai estar podendo indicar outros profissionais de saúde. Então, a gente é bem agregador, né? Esse curso. Ele abrange a muitas pessoas, a muitos profissionais. É transdisciplinar. Eu vou colocar a Aline aqui junto na live. Tem gente perguntando aqui se veterinário pode.
Acho Pode, que até pode sim. pode, né? Óbvio que Pode pode. sim. Pode sim. Ó, coloquei a Aline aqui, a Cris está aqui, a Déia está aqui. Eu quero agradecer. E eu quero agradecer demais, gurias. Obrigada por vocês estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês. Déia, obrigada demais. Sempre é muito informativo falar contigo. Eu aprendo muito todas as vezes que a gente conversa. E adoro tua energia, essa tua vibração. Sou apaixonada pelo teu estado. E Aí vem tem, pra cá. a Dois gente vai sonhos, fazer né? Você vir pra cá e eu ir aí cozinhar com você. Eu sei aqui na minha cozinhar, eu sei cozinha. cozinhar. E nós vamos fazer essa pasta de pé de galinha juntas. Uma pasta de Ah, pé de galinha canábico. tá gravado, viu? Tá gravado. Tá, tu tem provas, tu tem provas. Eu vou te dizer, o Ricardo não gosta, mas eu curto pra caramba um pezinho de galinha, hein? Meus alunos me dizem assim, mas o que é que tu não come? Olha, eu como tudo. Que legal. Gente, obrigada a todo mundo, audiência. Mandem aí coraçõezinhos para Cris, para Aline, para a doutora Andréia. Mulheres incríveis que me ajudaram muito aqui nessa noite. Poder trazer informação e compartilhar mais sobre nutrição e alimentação canábica para que todo mundo junto faça a revolução canábica. Convida aí, convida, Cris, todo mundo para vir fazer essa revolução canábica com a gente. E aí, assim, não percam, né? Não percam. Quando abrir as inscrições, abrir o carrinho, a gente vai ter o preço promocional para as 20 primeiras pessoas que se inscreverem. Vai ser bem. Tem que ficar lá Fiquem na ligados. expectativa. Fiquem ligados e acompanhem, que a gente ainda vai estar fazendo várias lives, trazendo muito mais informação sobre esse assunto. Obrigada para todo mundo, um beijão, fiquem bem. Aline, Não Cris. esqueçam de qualquer dúvida, manda mensagem para mim, manda mensagem para a Deinha, a gente sempre responde. A gente faz questão de comunicar essa nossa mensagem. Beijo! Cheiro para vocês. Mundo. Cheiro pernambucano para vocês. Eu adoro essas lives cheias de sotaque. Agora tem Libras. Ei. Que legal. Bora, galera. Tamo juntos. Tchau, cheiro. Tchau. Ei.